Quem desconhece, tanto aqui nesta casa, como em todo o Brasil, a situação vexatória do ponto de vista financeiro, vivenciada pelos municípios brasileiros. Em razão desta crise, que abarca a todos os gestores municipais, entidades ligadas aos municípios no estado de Sergipe resolveram, nesta segunda-feira, tendo como recinto a Assembleia Legislativa em Aracaju, realizar uma mobilização que se transformou também num verdadeiro seminário de debate dos interesses municipais, e esta mobilização ficou conhecida como Sergipe Unido contra a crise nos municípios. De fato, senhor presidente, os municípios brasileiros, depois da criação do Fundo de Participação, que ocorreu em 1967, talvez não tenham passado por uma situação tão caótica como estão passando atualmente. E tem razão os municípios sergipanos que se ombreiam aos municípios brasileiros no combate a essa crise, no encontro de uma solução consentânea com os interesses do povo brasileiro. Porque tratar mal o município significa penalizar a população, significa colocar os serviços essenciais, básicos, num segundo plano: saúde, educação, infraestrutura. Tem razão, como eu disse, os municípios brasileiros quando resolvem organizar esse debate através da Associação dos Municípios da Região do Centro-Sul, a AMUCES, Associação dos Municípios da Barra do Cotinguiba e Vale do Japaratuba, como também da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, contando com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios. Eu quero, mais uma vez, assim como eu já tive a ocasião de me manifestar em mensagem aos municípios sergipanos, quero dar o meu apoio, emprestar a minha solidariedade, evidenciar a importância desta luta, registrar a nossa preocupação de que uma solução tem que ser encontrada o mais rápido possível para solucionar, de uma vez por todas, este fenômeno que é a quebradeira geral dos municípios brasileiros. Para eles, são dadas responsabilidades, são entregues deveres e despesas sem a devida contrapartida da União, que detém a maior fatia do bolo tributário, a maior participação na receita arrecadada do país. Cria-se, vez por outra, um programa pelo governo central. O programa é divulgado, o programa é colocado para o conhecimento da opinião pública e da sociedade
Mas a responsabilidade pela condução última desses programas fica a cargo praticamente única e exclusivamente dos municípios brasileiros. Criam-se postos de saúde, criam-se creches, criam-se os mais variados programas que têm a maior repercussão no Brasil. Mas quem tem que arranjar o dinheiro para dar tudo certo, para a promoção do desenvolvimento social do Brasil, são os municípios, que já têm as suas finanças depauperadas, exauridas, com a folha de pagamento, a responsabilidade com a saúde básica da população, a responsabilidade com obras de infraestrutura que não são feitas porque não dispõem de recursos suficientes para tanto, e se não fosse a ajuda dos senadores e dos deputados federais e dos próprios governos estaduais, os municípios não poderiam realizar nem 30% daquilo que pregaram os seus prefeitos durante as campanhas eleitorais. Hoje, senhor presidente, ser prefeito é, antes de tudo, uma atitude de doação completa aos seus munícipes. Sem os efeitos que a sociedade espera dessa responsabilidade, porque os prefeitos não têm condições de realizar tudo aquilo que pregaram durante o debate eleitoral. Eu quero registrar, senhor presidente, que se encontram aqui, ouvindo este pronunciamento, o prefeito de Salgado, Duílio Siqueira Ribeiro, do PSB do Sergipe, uma das grandes lideranças do meu estado, que pode bem, pessoalmente, atestar as dificuldades que ele está vivendo no seu município, que é um dos maiores do estado, um território grande, muitos povoados, e ele está, sem dúvida alguma, perdendo os seus cabelos, não é? Ficando mais velho, com os obstáculos que está encontrando para realizar os objetivos a que se propôs quando de sua candidatura a prefeito. Então, ser prefeito não é apenas uma atitude de doação, como eu falei. É um ato de coragem. Porque ser administrador municipal, tendo no encalço esses problemas que eu falei, falta de recursos, o Ministério Público cobrando ações dos prefeitos, e esses prefeitos não podem dar conta dessas ações, a CGU, a Câmara de Vereadores, a imprensa, envolvendo a imprensa escrita, televisão e rádio, os programas matinais, exigindo dos prefeitos o cumprimento das promessas, das plataformas pregadas durante a campanha. Enfim, o prefeito candidato é um candidato a ser uma figura impopular no seu município, diante desse quadro que estamos vivenciando no Brasil. E quero registrar também aqui a presença, neste plenário, de um dos maiores vereadores do estado de Sergipe, que defende na Câmara Municipal de Aracaju
o fortalecimento do municipalismo brasileiro, que combate a discriminação e o preconceito contra os deficientes. É um lutador do Partido Socialista Brasileiro em favor dos direitos sociais do cidadão e da cidadã, merecendo, portanto, as nossas homenagens, vereador Lucas Aribé, pelo trabalho monumental que vem realizando na cidade de Aracaju como vereador. O que é que os prefeitos municipais estão querendo? Primeiro, dar cumprimento ao dever cívico de bem administrar os seus municípios. Mas com essa situação reinante, os prefeitos não estão podendo dar conta de sua responsabilidade. Muitos assumiram a prefeitura pela primeira vez. E quando estão vendo pessoalmente, senhor presidente, quando estão vendo pessoalmente, constatando pessoalmente aquilo que eles não pensavam, ou seja, a caótica situação financeira, muitos estão se arrependendo de terem entrado na vida pública, porque a sua figura de homem público de bom conceito, que era apregoada na campanha eleitoral, na realidade, em virtude, em razão desta conjuntura desfavorável, está se tornando uma figura antipática, menosprezada, rejeitada pela população. E não é isto que nós queremos para os municípios brasileiros. Queremos que alguém seja eleito, leve para a prefeitura o seu programa de governo e possa realizá-lo, como está realizando a presidenta Dilma, como realizou o presidente Lula, como realizou Fernando Henrique Cardoso, como eu realizei como governador, como está realizando como governador Marcelo Deda e Jackson Barreto, como está realizando, não é, a administração estadual em diversos estados da Federação Brasileira. Senhor presidente, os prefeitos estão querendo o respeito à sua atividade política, que é uma atividade política sagrada, que merece o aplauso, o reconhecimento de todos aqueles que militam na vida pública, que defendem o municipalismo como base fundamental da nossa nação. Prefeito, digo melhor, município fraco é Brasil fraco. Temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Fragilizar o município é fragilizar a sociedade brasileira, que passa a ser mal atendida, como está sendo, nos setores, nos serviços essenciais de saúde, de educação, etc. Tramita aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, senhor presidente, a PEC 39, de 2013, que altera a redação do artigo 159 da Constituição Federal de 1988, aumentando em 2% o repasse para o Fundo de Participação dos municípios. Acho que essa proposta está em sintonia com a realidade municipal do Brasil. Um aumento desse percentual vai resolver sem dúvida alguma. Agora, eu gostaria de registrar essa proposta sendo aprovada pela Câmara dos Deputados,
vindo aqui para o Senado, eu irei apresentar uma emenda fazendo uma exigência. Uma exigência. E com esse dinheiro, o prefeito não possa aumentar a sua folha de pagamentos, que não possa criar mais cargos em comissão, que não possa inchar a administração pública com funcionários, muitos dos quais nada fazem em favor do município. É uma história dos freios e contrapesos. Ou então é dando que se recebe. A nação dá aos prefeitos o aumento do fundo de participação, mas exige uma contrapartida, e a contrapartida é uma prestação de um bom serviço público à comunidade. Isso é que a sociedade quer dos prefeitos municipais. Sou favorável. Acolhimento também da emenda número 3, à PEC 17, que altera o artigo 132 da Constituição Federal, criando a carreira de Estado de Procurador Municipal. Claro, todos os... Tá, claro, eu acho que tudo tem que ter um limite. Nem todo município pode ter procurador. Tudo tem que ter o seu limite. Ali está o senador Humberto, dando suas opiniões e rindo de algumas coisas que os prefeitos estão passando, mas não achando que nada engraçado sobre as dificuldades que eles estão passando. Tenho certeza que ele apoia que haja um freio na contratação de cargos em comissão. Isso é que ele riu, e com razão. Agora, também os prefeitos pedem um efetivo protagonismo e participação desta confederação, ou seja, da Confederação Nacional dos Municípios, que seja convidada a debater no âmbito do Congresso Nacional, em todas as instâncias, temas pertinentes aos municípios, tais como o Plano Nacional de Educação, a reformulação da Lei 8.663, de 93, a abrangência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, em especial debates que envolvam o Pacto Federativo. Então, senhor presidente, olhe, não há coisa que mais se fale nesse Congresso Nacional do que reforma política. Depois é Pacto Federativo. E nada acontece. Por quê? Porque no Pacto Federativo estão embutidos os interesses dos estados e dos municípios e da própria União. Falar em Pacto Federativo significa também fazer uma distribuição equitativa dos recursos entre os entes federados. Significa fazer uma reforma tributária. Significa dar uma maior justiça tributária, oferecer uma maior justiça tributária distributiva aos municípios do Brasil. E isso impõe renúncias da União, dos estados e dos próprios municípios. Então, por isso que é muito difícil acontecer uma reforma tributária no Brasil. Quando se fala, senhor presidente, em Assembleia Nacional Constituinte, parece um pecado, porque foi que Dilma que lançou, parece um pecado. Mas, em situações como esta, de crise institucional nos municípios brasileiros, se o Congresso não fizer e não vai fazer a reforma tributária, só uma Assembleia Nacional Constituinte, e aí seríamos capazes de fazer a reforma tão desejada em todo o nosso país. Terminando no tempo regimental, senhor presidente, eu queria então aproveitar o ensejo para cumprimentar os prefeitos de todo o Brasil, especialmente do meu estado de Sergipe.
por esta reunião que demonstra o espírito combativo, altaneiro, justo e democrático do povo de Sergipe em favor dos municípios brasileiros, em favor da melhoria da ação dos gestores municipais e da conquista de um novo tempo para o municipalismo brasileiro.